Eu tenho uma palavra de Deus para toda esta geração inconformada. Busquei no Senhor em oração e leitura bíblica uma palavra para vocês, para que Deus fale com cada um. Para tanto, eu convido todos que leiamos primeiro livro dos Reis, capítulo 19 e o versículo de número 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19 e o versículo 21. Vamos falar de um assunto que tem muito a ver com o chamado de Deus para cada um. Talvez não seja um tema muito comum aos jovens. Geralmente, esse tipo de assunto se fala para obreiros, mas enquanto eu orava, lia a Bíblia e pedia ao Senhor uma orientação, muitos textos vieram à minha mente, mas este veio e ficou, e eu entendi que o Senhor quer falar com cada um de nós a respeito deste assunto que eu quero compartilhar convosco. 1 Reis, capítulo 19, verso 21, está assim escrito: voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Vamos destacar esta última frase: então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Então se levantou. Meus irmãos, nessa história bíblica, nós encontramos aqui 3 gerações. A geração de Elias, a geração de Eliseu e a geração dos filhos dos profetas, que eram aqueles que estavam estudando na escola dos profetas. Olhando deste capítulo, até o momento que Elias é tomado para o céu, é arrebatado, que está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, os irmãos perceberão essas 3 gerações: a geração de Elias, a geração de Eliseu e a geração dos filhos dos profetas, que estavam, como já disse, estudando para serem profetas. Este assunto ficou marcante no meu coração, até porque o tema desse trabalho é geração inconformada. Nós fazemos parte de uma geração. E uma geração, especificamente falando de vocês, que tem a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho do Senhor. Se nós fôssemos ampliar este pensamento, uma geração, ela dá continuidade a tudo na vida. Ela dá continuidade à própria vida. Uma geração vem, desenvolve o seu trabalho, morre, vai, e vem outra e dá continuidade à própria vida. Estou vendo ali o Max com a nova geração em seus braços, porque um dia o Max partirá desta para melhor, e a geração que está nos seus braços vai dar continuidade ao legado do Max. E isso é um fato. Todos nós vamos dar continuidade ao trabalho, ao legado de uma geração que veio antes de nós. E por consequência, nós também somos uma geração que deixaremos um legado para que outros deem continuidade ao trabalho que nós hoje estamos fazendo. Assim é na vida, assim é no trabalho. As pessoas trabalham, desenvolvem a sua profissão, e elas precisam preparar outras pessoas para que, quando elas saírem daquele ambiente de trabalho, outras pessoas deem continuidade àquilo que é feito. Assim é na vida, assim é no trabalho, assim é na família e assim é na igreja. Assim é também no ministério. Nós estamos hoje aqui nos preparando, falando agora especificamente dos jovens e adolescentes, para assumirem, todos vocês estão se preparando para assumirem
postos ministeriais, espirituais, que hoje são ocupados por uma outra geração. E eu já estou nesta outra geração. Eu faço parte da geração que está desenvolvendo um trabalho. Já não sou mais tão jovem, comparando aqui com vocês que estão me ouvindo. Eu estou na ativa, eu estou trabalhando. Mas daqui a alguns anos, eu, pastor Moacir, pastor Gerian, pastor Valdemir, pastor Alessandro, pastor Keilânio, pastor Paulo, pastor Marcelo, todos os pastores que aqui estão, eles passarão. E esse legado, essa responsabilidade ficará com vocês. Vocês precisarão dar continuidade àquilo que hoje nós estamos desenvolvendo. Isso é um fato, é uma lei e é uma situação lógica da vida. Uns vêm, desenvolvem, vão, e outros chegam para dar continuidade. Se olharmos na Bíblia, nós veremos essa situação sendo repetida em vários momentos. Moisés desenvolveu um trabalho e deixou o legado para Josué dar continuidade ao seu trabalho. E assim encontramos em toda a Bíblia vários exemplos. Além de Moisés, temos Davi, que também deixou um legado, seu filho deu continuidade. Lá no Novo Testamento temos Paulo, por exemplo, desenvolvendo um trabalho, e Timóteo dando continuidade ao trabalho de Paulo. O próprio Jesus desenvolveu um trabalho aqui na terra e deixou uma nova geração para desenvolver o seu ministério e chegou até nós. Assim é a vida. E quando nós olhamos para a história que eu li com vocês no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, especialmente o versículo 21, qual é o contexto aqui? O contexto é o momento que Elias já está cansado. Elias, aquele grande profeta que representa aqui a geração que estava nativa, mas que é uma geração que já está cansada, envelhecida, já está chegando no momento de parar. Elias, o profeta da coragem, que encarou o grande rei e poderoso rei Acabe e toda a sua família e todo o seu reinado. Elias, o profeta de intimidade com Deus, que mandou que não chovesse, e realmente não choveu por mais de 3 anos, e depois mandou que chovesse, e voltou a chover. Esse grande Elias que lutou com 450 profetas de Baal, 400 de Azera, e venceu todos estes homens. Ele sozinho venceu este grande exército, claro, com a bênção de Deus, com a graça de Deus. Este grande Elias, agora ele está em um momento de fragilidade. Alguns dizem que Elias estava em um momento de depressão. É possível afirmar isso, porque uma das características de alguém deprimido é querer morrer. E Elias pediu a morte. Ele quis morrer. Ele chega a dizer, não vou ler o texto, vocês conhecem a história, quando agora ele está sendo perseguido por uma mulher, Jezabel, que lhe jurou de morte. Veja que o grande profeta que encarou Acabe, encarou mais de 800 profetas sozinho, que deu ordem para o mundo da chuva, a natureza, para que não chovesse e não choveu. Agora esse grande profeta está fugindo de uma mulher que lhe ameaçou de morte. E mais ainda, ele vai para o deserto, Deus fala com ele no deserto, ele vai para a caverna, Deus fala com ele na caverna, e ele está com esse sentimento de morte. Ele chega a dizer para Deus: não sou melhor que meus pais, que eu vá dormir com os meus pais, que eu morra. Está sozinho, isolado no deserto, isolado na caverna. Mas é interessante também dizer que mesmo lá no deserto, isolado, querendo a morte, mesmo na caverna, isolado, desanimado, querendo a morte, Deus o visitou em ambos os lugares. Porque Deus não desiste de nós, Deus não desiste de você. Geração inconformada que me ouve nesta noite, Deus não desistiu de vocês. Quem crê nisso, levante as 2 mãos e dê um brado de glória ao nome do Senhor. É tão interessante que lá na caverna, quando Deus fala com Elias, Deus diz assim: o que fazes aqui, Elias?
Deus não diz assim: o que fazes aí na caverna? Deus diz assim: o que fazes aqui? O que eu aprendo com isso? Que Deus entrou com ele na caverna. Deus estava com ele na caverna. Apesar da sua fragilidade emocional, física e até espiritual, apesar do seu desejo de morte, Deus estava com ele lá na caverna. Uma geração que estava passando, mas não foi abandonado por Deus. Deus não lhe deixou de lado. Deus falou com ele. E passando um pouquinho essa parte da história que não é o foco aqui nesta noite, Deus fala com ele na caverna. E uma das coisas que Deus fala com ele é o seguinte: olha, levanta, Elias, porque, parafraseando aqui, o seu ministério não acabou. Você ainda precisa ungir o rei da Síria, o rei de Israel, e você precisa ungir um profeta. E este profeta vai ficar no seu lugar. Ele será o seu substituto. E Deus dá o nome do profeta e dá o local onde ele morava. Deus conhece o seu nome e conhece o seu endereço. Deus diz: você vai ungir Eliseu, lá de Abel-Meluá, e você vai ungí-lo para ficar em seu lugar, Elias. E a Bíblia nos conta então que Elias levanta dali e ele acha Eliseu, capítulo 19 e o versículo 19, se você puder acompanhar na Bíblia comigo. Filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª, ou seja, lá na última, lavrando juntamente com aquelas juntas de bois, trabalhando, cuidando dos seus negócios. Estava envolvido em uma atividade profissional. Olhe para mim, escute isso. Eliseu não estava ocioso. Eliseu não estava deitado na rede. Eliseu não estava esperando que o governo lhe desse cesta básica ou suprisse as suas necessidades básicas. Eliseu estava trabalhando, envolvido em atividades profissionais. Este é o ano da ação. E escute esta palavra que eu vou te dizer: Deus usará jovens e adolescentes neste ano. Eu vou repetir: Deus usará jovens e adolescentes neste ano. Mas escute bem isso: Ele usará jovens e adolescentes que estão em ação, que estão envolvidos no trabalho, que estão envolvidos em atividades, que não estão ociosos, olhando o tempo passar. Deus te usará. Deus quer te levantar como um pregador, um ensinador, um líder, um pastor, um missionário. Se envolva na obra e Deus vai te usar. E Eliseu estava lá envolvido na obra, na sua atividade profissional, e Elias passou por ele. Olha comigo o que diz o versículo 19: Elias passou por ele. Isso aqui é lindo demais, irmão Carlinhos, porque Elias passa por ele, e Elias não faz um discurso demorado. Elias não faz ali uma pregação demorada, não argumenta de forma exaustiva com Eliseu, para que ele venha para a obra, para que ele receba o chamado de Deus. Elias passa por ele, e a única coisa que Elias faz é lança sobre Eliseu a sua capa. O lançar capa, no contexto do Velho Testamento, especialmente, também no Novo em alguns casos, quer dizer lançar um chamado, fazer um chamado, envolver a pessoa em uma unção especial, envolver a pessoa que está recebendo aquela capa em um projeto especial. Era um ato profético, e através daquele ato profético de lançar a capa, Elias estava dizendo sem falar: Eliseu, aceite o chamado de Deus na sua vida. Eliseu, Deus tem um plano com você.
Ao lançar a capa, Elias estava dizendo, sem falar: Eliseu, o Senhor está olhando para você, e Ele tem um plano maravilhoso na sua vida, Eliseu. Receba o chamado de Deus, Eliseu. E o que me chama a atenção é que Eliseu, depois deste momento, no versículo 20, olha o que diz a Bíblia: então deixou ele os bois e correu após Elias. Ele não teve dúvidas, ele não questionou, ele não ficou por um momento cocheando entre dois pensamentos: vou ou não vou, aceito ou não aceito. Ele agarrou a oportunidade. A prova de que ele não teve dúvidas é que ele quebrou todo o maquinário, todo aquele maquinário e ferramentas que ele usava no trabalho, que era feito de madeira. Ele quebra tudo, mata os bois, faz um churrasco, chama o povo, os vizinhos, e dá carne para o povo. O que ele estava dizendo era o seguinte: eu não quero mais nenhum vínculo com o meu passado, eu não penso em voltar atrás, eu não penso em retroceder, eu não penso em desanimar, eu não penso em parar no meio do caminho. Eliseu estava dizendo: eu aceito integralmente, 100%, o chamado de Deus na minha vida, e eu estou quebrando todas as pontes, porque eu não quero voltar no passado. Agora eu quero andar com Deus, e os meus projetos são agora os projetos de Deus. Neste ano, o Senhor quer chamar alguém, e Ele vai chamar alguém. E eu não estou falando de chamado para salvação, eu estou falando de chamado específico, porque chamado para salvação todos vocês que estão aqui já receberam. Eu estou falando de chamado específico. Deus, neste ano, o ano da ação, enquanto você age, enquanto você trabalha, enquanto você estuda, enquanto você toca, canta, exerce o seu ministério aqui na igreja, Deus está te olhando. Ele conhece o teu nome, teu RG, teu CPF, Ele conhece o teu endereço, o nome do teu pai, o nome da tua mãe. Ele sabe do teu potencial e Ele vai te chamar. E você vai sentir essa chama arder no seu coração. E enquanto eu orava e pedia a Deus uma palavra, o Senhor falou ao meu coração esta palavra, para dizer para vocês que Ele neste ano levantará desta geração inconformada grandes pregadores do Evangelho, grandes líderes, grandes obreiros serão levantados aqui, serão chamados e ungidos neste lugar, porque a obra de Deus precisa continuar, e é você que dará continuidade na obra de Deus aqui na terra. Eliseu recebe o chamado, e ele então não tem dúvidas, ele corre atrás de Elias, como eu já li com os irmãos. Ele que andava lavrando as 12 juntas de bois, agora ele está correndo atrás de Elias. Ele está agora disposto a segui-lo, e ele só faz um pedido, e o pedido está lá no versículo 20: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe. Ou seja, deixa que eu me despeça da minha família. Aqui mostra, meus amados irmãos, que Eliseu tinha fortes valores morais, espirituais e familiares. Ele sabia valorizar a sua família, ele sabia reconhecer a autoridade do seu pai e da sua mãe, ele sabia que devia satisfação aos seus pais, ele sabia que o chamado vinha de Deus, era muito importante, mas ele precisava beijar o seu pai, beijar a sua mãe e despedir deles. Receba esta palavra: valorize os seus pais, valorize a sua família. O chamado de Deus não implica em você desvalorizar a sua família, não, mas por outro lado, você também não ficará preso à sua família. Deus requer que você rompa com alguns laços,
Eu estou aqui hoje e não gosto muito de falar de mim, gosto de pregar a palavra, mas vou apenas citar isso. Estou aqui hoje porque lá atrás, há muitos anos atrás, eu tive coragem de romper com algumas coisas. Eu tive coragem de estar longe dos pais e atender um chamado de Deus. Eu tive coragem de sair de um ambiente de conforto, de uma igreja sede, onde eu era o filho do pastor, e tinha ali todas as oportunidades possíveis, e ir para uma congregação que estava começando, eu, a Carol e a Manu, que tinha acabado de nascer. Eu tive coragem de quebrar alguns laços, e dizer: eu vou encarar a obra de Deus e o chamado de Deus na minha vida. E o Senhor vai te chamar, e quando Ele te chamar, algumas situações vão te machucar, vão doer no seu coração, porque você terá que abrir mão de algumas coisas, de alguns certos convívios, muitas vezes familiares ou de amizade. Mas escute, não há ninguém, grave bem isso que eu estou te falando, não há ninguém que deixe as coisas desta vida para seguir a Deus, que fique no prejuízo. Deus paga e paga bem. Um dia perguntaram para Jesus: Senhor, a gente deixou tudo para te seguir, e o que é que a gente vai ganhar? E a resposta de Jesus foi: 100 vezes mais esta vida, e por fim a vida eterna. Deus paga e paga bem. Levante as suas duas mãos se você puder, permaneça com alegria e diga assim: Deus paga e paga bem. Vale a pena servir a Deus. Diga para alguém ao seu lado: vale a pena servir a Deus. E Elias responde para Eliseu e diz: pode ir, não estou lhe impedindo, vai lá e despeça da sua família. Ele foi, despediu, e agora diz o texto que ele volta e ele está acompanhando Elias. E o versículo que eu li com os irmãos, a frase final diz: então se levantou e seguiu a Elias. Mas tem uma última palavra aí, uma última frase que é fundamental. O que está escrito depois da vírgula? Depois de Elias tem uma vírgula, e depois da vírgula, o que está escrito ali? Fala bem alto. Quem quer servir na obra de Deus? O chamado é para servir. O chamado é para estar servindo na obra. O chamado é para se colocar à disposição. Agora, se você olhar deste momento até o momento que Eliseu começa de fato a exercer o seu ministério, se passaram pelo menos 10 anos. Foram 10 anos servindo Paulinho. 10 anos deitando água na mão do profeta Elias, porque lá no livro do segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 11, quando falaram de Eliseu, alguém perguntou se havia um profeta ali para falar e consultar o Senhor através dele. Alguém dá um testemunho de Eliseu e diz assim: aqui está Eliseu, aquele que deitava água nas mãos do profeta Elias. Ele foi conhecido como alguém que deitava água na mão dos profetas, alguém que servia Elias, alguém que estava ali como cooperador de Elias. Agora, neste momento do capítulo 3 do segundo livro dos Reis, já é o Eliseu exercendo o seu ministério profético. Mas lá, do capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, até este momento, do capítulo 2 do segundo livro dos Reis, você não vê Eliseu. Eliseu não está nos cartazes. Eliseu, o nome dele não aparece. Porque embora não seja um culto de doutrina, mas eu preciso ensinar a juventude também, como pastor eu tenho essa responsabilidade. Muita gente que achando que o chamado de Deus é um glamour, para você aparecer sempre no cartaz, sempre está pregando, e alguns dizem: estou fazendo a obra de Deus, mas você nunca acha ele na igreja dele. Você nunca acha ele no meio dos jovens onde ele congrega. Pode falar? Você nunca acha essa pessoa no meio dos adolescentes onde ele congrega. Mas ele diz que está fazendo a obra de Deus, andando para lá e para cá.
e não tem uma liderança, não está servindo ninguém, não é submisso a ninguém, não se dispõe a servir ninguém, não é esse tipo de chamado. Esse tipo de chamado não é de Deus, é dos homens, porque o chamado de Deus, você suporta servir. Chegará o momento que alguém vai te servir. Chegará o momento que você será o profeta Eliseu, o homem que realiza milagres, o homem poderoso em palavras, mas você precisa passar pelo processo do servir. Não é humilhante servir. Não é humilhante quando alguém vem aqui e traz água para o pregador. Não é isso, Vanessa? Não é humilhante quando você chega mais cedo para poder ligar o som, para afinar os instrumentos, para arrumar o templo. Não é humilhante quando você está trabalhando lá na mídia, na sonoplastia, tirando foto, transmitindo o culto, e ninguém está te vendo. Você não está com o microfone na mão, você não é o alvo naquela reunião, você não é o foco. Isso não é humilhante, enquanto você está lá olhando o carro, olhando a portaria da igreja, enquanto você está obedecendo às ordens do seu líder de jovens, do seu líder de adolescentes, do seu dirigente de congregação. Durante mais de 10 anos, Eliseu, que já era ungido, já era chamado por Deus, estava servindo Elias, deitando água nas mãos do profeta. Você não encontra Eliseu do capítulo 19 em diante, até chegar em 2 Reis capítulo 2, você não encontra Eliseu em destaque. Quem está em destaque ainda é Elias, é o profeta Elias, é a velha geração, é o homem que tem um temperamento difícil, que ora encara Acabe, encara os profetas de Baal, ora quer morrer. É um homem instável nas suas emoções, que ora é corajoso e parte para cima de todos, e ora e Deus derrama fogo do céu, manda parar a chuva, manda chover. O homem poderoso, mas que de repente é um homem que está na caverna, que está no deserto, pedindo a morte, chorando, deprimido. Um homem instável, mas é um homem chamado por Deus. Porque tem gente que não suporta servir ao lado de alguém, porque ele diz assim: mas ele tem muito problema, o meu pastor tem muita dificuldade, o meu líder tem umas coisas esquisitas nele. E tem mesmo, porque ele é homem, como você é homem. Ele vai ter problemas e dificuldades, mas sirva este homem, sirva esta velha geração, sirva este velho líder, este velho pastor, e Deus vai te honrar no tempo dele. Quantos creem assim, levante as duas mãos e dê um brado de glória ao nome do Senhor Jesus. Agora, os Eliseus atuais, figuradamente falando, muitos deles não querem servir. Há poucos dias, pastor Moacir, um dirigente, me pediu ajuda, porque tem um evangelista na congregação que não vai na congregação, não congrega lá onde está, só vive andando para lá e para cá, não dá satisfação, não obedece ao seu dirigente. Que tipo de chamado é esse? Que não há obediência, não há submissão, não há capacidade de servir no anonimato. Eu disse aqui que Moisés teve um líder que lhe substituiu, que foi Josué, mas ele serviu Moisés 40 anos. E no deserto, e a Bíblia diz que ele não se apartava da tenda. Onde Moisés estava, ele estava do lado. Onde Moisés estava, ele estava junto. No caso que eu estou pregando, onde Elias estava, Eliseu estava ao lado. Profeta, está com sede? Está aqui água. É a Bíblia que diz, não sou eu, que ele deitava a água na mão do profeta. A Bíblia não conta tudo, mas eu posso imaginar naqueles dias, quando Eliseu fazia isso, alguém dizia: eita, obreirinho puxa-saco. Desculpa a expressão. Saiu. Eita, obreirinho bajulador. Olha lá, servindo água para o pastor.
Mas Eliseu sabia quem ele era. Eliseu sabia que ele tinha um chamado. Eliseu sabia que ele precisava suportar aquele momento. O próprio Senhor Jesus, irmãos, exerceu o seu ministério a partir de qual idade? Quem lembra? Já nasceu exercendo o ministério? Sendo adolescente, já fazia milagres e exercia o seu ministério, sim ou não? Só depois dos 30 anos. Só depois dos 30 anos é que o pai fala assim para ele, quando ele é batizado no Jordão: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E ele suportou 30 anos. E quando saiu dali do Jordão, batizado por João Batista, recebeu ali o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. O Pai falou, a Santíssima Trindade se manifestou ali. Quando ele saiu do Jordão, ele foi levado para o maior congresso da Judéia, para o maior congresso da Galileia. Foi assim? Foi levado para onde? Deserto. E lá passou por tentações durante 40 dias e 40 noites. O próprio Jesus passou por isso. Paulo, quando foi chamado por Deus, como Paulo teve dificuldades, inclusive até para ser inserido no meio dos obreiros, teve que contar com a ajuda de Barnabé, porque os próprios obreiros de Jerusalém não queriam aceitá-lo, desconfiavam dele. Depois 3 anos lá no deserto também, e mais de 10 anos estudando, se preparando, para depois ser o grande apóstolo Paulo. Deus vai te levantar, Deus vai te chamar, mas escute, aprenda a suportar o período, o processo de aprendizado. Aprenda a suportar o processo em que Deus vai trabalhar na sua vida. O texto diz que então Eliseu se levantou e seguia a Elias. Ele não ia na frente de Elias, não ultrapassava as ordens de Elias, ele seguia a Elias e o servia. Diga pelo menos para 2 aí: vamos servir mais. Diga mais: Deus conta com servos. Deus conta com servos. Onde estão os servos aqui nesta noite? Levante as 2 mãos. Segura elas levantadas um pouquinho e diga como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Receba a graça de Deus, receba a unção de Deus nesta noite. Deus vai chamar alguns aqui para a sua obra, e você vai passar por um processo difícil, mas suporte, aguente o processo, porque Deus vai te fortalecer, e você será honrado, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Quando o tempo passa e agora Elias vai ser levado ao céu num carro de fogo, conforme os irmãos conhecem a história, eu quero que você leia comigo agora 2º livro dos Reis, capítulo 2, e aqui eu vou caminhando para o final. 2º livro dos Reis, capítulo 2, a partir do verso 1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu. Quem foi com ele, irmãos? Olha ele aí. Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E olha o versículo 2. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Irmãos, aqui a gente precisa pensar um pouquinho, para você entender o que eu quero te dizer. Lá no capítulo 19, onde eu li, Elias foi para o deserto. E lá neste momento que ele estava deprimido, angustiado, conforme eu já falei, ele tinha ali também um servo. A Bíblia não diz o seu nome, era um moço que servia Eliseu, que servia Elias. E Elias disse para o seu moço: fica aqui, que eu vou para o deserto. E a Bíblia diz que o moço ficou, obedeceu. Eu entendo que aquele moço poderia ter feito o que Eliseu fez aqui. Aquele moço faltou um pouquinho mais de inteligência, de sabedoria, para dizer o seguinte: Elias,
você está mal, está deprimido, está triste, está fugindo, tem alguém querendo te matar, e eu não vou te abandonar, não. Eu vou com você para o deserto. Mas quando Elias falou para aquele moço, que a Bíblia não diz o nome, fica aqui, ele ficou. Eu entendo, conjectura minha, que ele estava dizendo o seguinte: graças a Deus, Elias pode morrer a qualquer momento, já que eu tenho que ficar aqui, eu vou escapar da morte. E ele realmente ficou e perdeu a bênção de Deus. Mas aqui com Eliseu foi diferente. Elias está na hora de ir embora, de ser tomado, elevado ao céu. E ele disse para Eliseu a mesma coisa que ele disse para o outro moço lá em 1 Reis 19. Ele diz assim: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas olha a resposta de Eliseu. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixo. Se fosse hoje, Eliseu diria: hashtag estamos juntos até o fim. Dá uma olhadinha onde está aí o seu líder, o seu pastor. Levanta a mão e fala assim: ó, hashtag estamos juntos até o fim. Está mais ou menos, né? Vamos lá, vamos ensaiar de novo. Olha aí onde está o seu líder, o seu pastor. Olha aqui para o púlpito, procura o seu líder, o seu pastor, e diga aí: hashtag estamos juntos até o fim. Amém? Elias falou: fica aqui, Eliseu. E Eliseu disse: não vou ficar não. Eu não te deixarei. Tá bom, vamos seguir em frente. Foram até Betel, versículo 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel, aqui já é uma terceira geração, né? Eu disse no início, a primeira geração Elias, a segunda Eliseu, que eu estou falando dela, e a terceira geração, os filhos dos profetas, que estavam observando tanto Elias como Eliseu, e dariam sequência no trabalho. Mas aqui voltando para a segunda geração, Eliseu. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, fiquem quietos, calai-vos, já sei de tudo. Versículo 4. Elias lhe disse, mais uma vez, Elias está dizendo: Eliseu, fica-te aqui. Agora eles estão em Betel, porque o Senhor me enviou a Jericó. Eles saem de Gilgal, vêm para Betel. Eliseu não aceita ficar, acompanha até Betel. E agora Elias diz: eu vou para Jericó. O Senhor me enviou para Jericó. Fica aqui, Eliseu, eu vou para Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. Eliseu era um cara obstinado, irmãos. Eliseu não era um jovem frouxo, um crente frouxo. Ele era obstinado, ele sabia o que ele queria. Ele tinha convicção de que ele seria o substituto de Elias. E ele não poderia abandoná-lo por nada. Ele sabia da sua missão, ele precisava ir até o fim. Diga pelo menos para dois aí: vá até o fim, meu irmão. Lá onde Deus te colocou, vá até o fim. Não seja volúvel, não seja instável. Uma das piores coisas que tem é a gente lidar com gente instável. Pastor, estou querendo carta para mudar de igreja. Por quê? É que não deram oportunidade para mim. Não cantei no culto dos jovens. É porque fulano não me tratou bem. Gente instável. Qualquer coisinha abandona o barco. Qualquer coisinha abandona tudo. Mas eu venho dizer hoje para uma geração inconformada que vai até o fim. Diga comigo: a vitória é daquele que vai até o fim. É o que está lá em Daniel 12:12, né? Tu, porém, vá até o fim. Levante as duas mãos e dê um brado de glória a Deus e diga: eu vou até o final. Eu vou até o fim. Versículo 5, para a gente concluir. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, fica quieto,
já sei de tudo. Versículo 6, Elias diz: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas uma vez mais Eliseu disse: vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Aí os dois foram juntos. Geração que está passando e geração que está chegando. Escute, Deus age no meio da igreja trabalhando com as duas gerações. Se você romper com uma geração, você perderá a bênção de Deus. Se você romper com a geração que já está aqui, Deus não terá compromisso com você. Mas se você for junto com a geração que já está aqui, o legado da geração que já está aqui passará para as suas mãos. Tem gente entendendo o que eu estou falando. Tem gente que perde a bênção de Deus porque ele rompe com a geração. Ele rompe com o seu líder. Ele rompe com o seu pastor. Ele rompe com aquele que está lhe ensinando, com aquele que está mentoreando, com aquele que está discipulando. Eliseu não foi orgulhoso em dizer o seguinte: eu já sei pregar, eu já sei até fazer milagres, eu já vi Elias fazer milagres, já aprendi, eu já sei como que lida com as coisas, eu não preciso mais de Elias, eu vou caminhar sozinho. Mas Eliseu foi obstinado, fiel, leal, e ele disse: Elias, eu vou contigo, não vou te deixar, eu vou até o fim. E ambos foram juntos. Olha o que diz o versículo 7, quem está me entendendo diga amém. Versículo 7 nos conta a história que foram 50 homens dos filhos dos profetas e de longe pararam de frente. Aqui é a outra geração, conforme eu já disse. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Olha, irmãos, raciocina comigo. Elias e Eliseu, juntos agora até o Jordão. E os filhos dos profetas, 50 homens, de longe pararam e ficaram olhando. A outra geração que vem depois de vocês está olhando o comportamento de vocês. Quem entendeu? Eles estão vendo Elias e Eliseu juntos e eles estão aprendendo. E eles vão crescer fazendo certo. Eles estão de longe e estão olhando Elias e Eliseu juntos. Às vezes existem problemas que acontecem na igreja, na família, porque os filhos, os obreiros, as pessoas que estão nos observando, estão vendo que a gente está tomando atitudes erradas. E aquela próxima geração que está vendo a atitude errada em nós, vai entrar por um caminho errado. Mas aqui os filhos dos profetas, 50 homens, estão olhando, estão vendo os dois juntos. Aperte a mão de alguém e diga: nós vamos juntos. Aqui no púlpito, aperte a mão de alguém e diga: vamos juntos. Nós vamos até o Jordão juntos. Nós vamos atravessar o Jordão juntos. Porque o milagre está depois do Jordão. A bênção está depois do Jordão. A vitória está depois do Jordão. Aleluia, a coroa está depois do Jordão. A recompensa está depois do Jordão. A bênção de Deus está depois do Jordão. Você vai junto até o Jordão. Versículo 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, e as quais se dividiram para as duas bandas. E olha o que diz o texto: e passaram ambos. Se Eliseu tivesse abandonado Elias lá, não viveria esse milagre aqui, Jefferson. Mas os dois passaram juntos em seco. E olha o que diz o versículo 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: agora, irmãos, é a hora da recompensa. Agora é o momento da recompensa. Tem gente que quer a recompensa lá no começo. Nem trabalhou e já quer o salário.
Sabe a história daquele que começa a trabalhar e já pergunta que dia que é as férias, quando vai ter aumento, quando que é o feriado, quando vai ter folga? Nem trabalhou e já quer o salário. Agora, Eliseu, depois de muitos anos trabalhando, foi até o fim com Elias. Agora que eles passaram o Jordão juntos, Elias olha para Eliseu. Eu estou parafraseando agora. É como se ele dissesse: agora é a sua vez. Agora você tem moral para falar, você tem moral para pedir. E é o seguinte: pede o que você quiser. Está gravando, né? Eu não vou tentar contar aqui sem denunciar ninguém. Mas, de vez em quando, tem um camarada que anda por aí e ele vive pedindo as coisas para mim e para um monte de gente da igreja. Eu não faço isso, eu só penso. Só de pensar, acho que eu já estou pecando, mas eu penso. Estou assumindo que eu penso. E ele vive pedindo. E essa semana ele pediu de novo, mandou uma mensagem, pediu. Eu mostrei para a Carol, eu estava no carro, eu mostrei para a Carol. Falei: olha aí. Ela: de novo. Mas esse camarada não para em igreja nenhuma. Só vive na internet falando mal de pastor, falando mal de igreja, fazendo fuxico. Fuxico gospel, né? Só vive nessas fuxicaiadas tudo aí. Aí depois quer pedir alguma coisa para o pastor. Eu não faço isso, mas dá vontade de fazer. Dá vontade de pegar o áudio ou mandar uns print e falar assim: agora o pastor serve para você, seu sem vergonha? Você fica na internet falando mal, caluniando, fuxicando, e agora o pastor e a igreja servem para você? Agora você lembrou da gente? Agora você quer pedir alguma coisa? Então esse tipo de gente, irmãos, dá vontade de fazer isso. Eu sei que não pode fazer, né? Mas que dá vontade, dá. Eu estou confessando, dá vontade. Que Deus me perdoe pelas minhas vontades. Quem já não teve vontade de fazer isso? Agora com Eliseu é diferente. Eliseu foi até o fim. Chegou no final, Elias olha para ele: Eliseu, é a sua vez, cara. Desculpa a expressão aqui. É a sua vez, cara. Pede o que você quiser que te faça. Qual é a lição aqui? Escute bem. Quem é leal na vida, quem é fiel, quem honra, chegará um dia que você vai poder escolher a bênção. Quando você vê gente muito avacalhada na vida, com muita situação ruim e não sai do rolo, toma cuidado até para ajudar, porque você pode entrar no rolo com ele, porque Deus pode estar tratando com ele. Agora, quem é fiel, quem é leal, quem honra, quem está junto até o final, acontece isso. Elias fala: pede o que você quiser que te faça, antes que seja tomado de ti. Agora escute. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Olha a visão de Eliseu, irmãos. Ele não falou para Elias: me dá uma casa, passa a escritura aí do seu terreno, da sua casa. Se fosse hoje, né? Dá o seu carro, já que você vai embora mesmo, dá o seu carro para mim. Aquela Ferrari de 3 milhões e 300 que eu vou dirigir, bater no portão lá da casa, sem seguro. Vocês viram lá em Campinas o que aconteceu, né? Porque bênção na mão errada acontece isso, irmão. Não, dá o seu salário para mim, dá o que você tem na conta para mim. Não, olha a visão de Eliseu. Eliseu diz assim: eu peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Vamos pensar um pouquinho aqui. Eliseu estava dizendo o seguinte: Elias, você foi o cara, você foi o profeta da vez, você foi o melhor e o maior profeta até agora, e eu respeito muito isso, respeitei até aqui, mas tem o seguinte, Elias, é com muita humildade que eu vou pedir, velho Elias, mas eu quero o dobro de você. Isso é o que, irmãos? Isso é visão de Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso?
tudo que foi feito até agora, pelas gerações passadas e por nós que estamos atuando, você pode fazer o dobro. No mínimo, o dobro. Você que toma posse dessa palavra, se coloque em pé em nome de Jesus. Ah, sabe aquele pastor, sabe aquele pregador, sabe aquele líder, aquele cantor? Eu quero o dobro. Eu quero o dobro. Deixa lá o versículo na tela, por gentileza. Eu quero o dobro da porção do teu Espírito sobre mim. Escute, não é Espírito Santo aqui. Aqui está falando da unção na vida de Elias. É Espírito com letra minúscula, não é o Espírito Santo. Ele está falando o seguinte: o poder que você tem, Elias, a capacidade que você tem, a graça que você tem, a unção que você recebeu, a habilidade que você tem, Elias, que eu honrei até aqui, eu quero o dobro, Elias. Eu quero ampliar, eu quero fazer mais, eu quero ir mais longe. Diga pelo menos para 2 aí: você vai mais longe em nome de Jesus. Elias fala, verso 10: coisa dura pediste. Ou seja, não é tão fácil. Mas se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Ou seja, fica olhando. Fica com o foco em mim, Eliseu. Não tire o seu olhar de mim. Versículo 11 diz assim: e sucedeu que indo eles e andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. E olha o versículo 12: o que vendo Eliseu, ele não tirou os olhos de Elias, ele não perdeu o foco. Não perca o foco, jovem. Você que crê que Deus tem um chamado maravilhoso para a sua vida, sai do seu lugar que eu quero orar por você agora. Você que crê que pode fazer mais, sai do seu lugar que eu quero orar por você agora. Quem sabe o chamado é ministerial, ou é na área empresarial, ou é na área do louvor, da liderança, da pregação, do ensino, na obra missionária. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu, e tomando das suas vestes, as rasgou em 2 partes. Agora escute, enquanto vocês se aproximam. Se você contar os milagres que Elias fez e contar os milagres que Eliseu fez, foi exatamente o dobro. Deus concedeu o pedido de Eliseu. Você crê que Deus pode dobrar a bênção na sua vida? Sabe o que eu aprendo aqui também antes da gente orar? Escute o que eu vou te falar. Tem gente dizendo por aí que está acabado. Acabou a igreja. Principalmente aquele grupo de desigrejados, né? Acabou a igreja. Acabou, isso aí está acabado, está ultrapassado. A moda agora é cada um é crente na sua casa. Acabou. E eu vou dizer para você: não acabou. Alguém poderia ter dito: acabou Elias, acabou o ministério profético. Porque há uma tendência das pessoas dizerem que a geração passada foi sempre melhor. Eu não estou dizendo que foi pior, mas também não estou dizendo que foi sempre melhor. Porque Deus sempre tem mais para uma próxima geração. Alguém poderia ter dito com Elias: ele foi no máximo, ninguém será como Elias, acabou e não tem mais jeito. Elias foi o último dos profetas. Não tem aquele filme, O Último dos Moicanos? Alguém poderia dizer: Elias foi o último dos profetas, acabou. Mas Deus tinha o dobro para Eliseu. A geração que está vindo depois da nossa, pastor Moacir, Deus fará mais. Deus fará mais. Diga pelo menos para 2 aí: Deus fará mais através de você.
os tempos mudam, as formatações mudam, as estruturas mudam, a liturgia do culto muda, tudo isso passa e muda, mas tem uma coisa que não muda, é a graça de Deus, é o Espírito Santo, e essa próxima geração viverá algo grande da parte de Deus. Quem crê assim, levante as duas mãos, dê um brado de glória ao nome de Jesus. Agora, os líderes que estão aqui, que creem naquilo que eu estou pregando, se aproximem aqui para orar por esses jovens. Venham aqui, desçam, se possível for, pastores. Talvez não dê para orar aí pessoalmente por cada um, mas levante as mãos, sendo possível, entre ali no meio dos jovens e orem, impondo as mãos, porque nós cremos que Deus está levantando aqui uma geração forte. Deus está chamando aqui pessoas para o seu ministério. Deus está chamando uma geração, que é a geração de Eliseu. É uma geração que vai fazer o dobro. Eu vou repetir, é uma geração que vai fazer o dobro. Aleluia, é uma geração que vai multiplicar aquilo que Deus já fez até agora, fará coisas maiores ainda. O próprio Jesus, irmãos, falou sobre isso em relação aos seus discípulos: vocês farão obras ainda maiores. Jesus não tinha aquela vaidade, eu fiz o máximo e agora daqui para frente vai só decair. Não, Jesus falou: vocês farão obras maiores. E eu estou dizendo aqui pelo Espírito de Deus: vocês farão obras maiores. Eu quero viver para ver vocês dirigindo igrejas aqui nesse campo. Eu quero viver para ver vocês liderando campos, congregações, setores. Eu quero viver para ver vocês pregando o evangelho nesse Brasil e mundo afora. Eu quero viver para ver Deus levantando vocês de modo extraordinário. Há uma geração forte sendo levantada aqui neste lugar. Aqueles que creem nisso, glorifiquem o nome do Senhor. Há uma graça de Deus neste ambiente. A graça de Deus te alcança hoje e ela te levanta. Há uma chama ardendo no seu coração. Não deixe isso aí guardado, mas libere, adore, glorifique, exalte ao Senhor e toma posse da bênção de Deus na sua vida. Comece a orar agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em cuja presença nós estamos neste momento, a Tua palavra foi pregada, Senhor, conforme a Tua orientação, e eu peço a Ti agora, ó Deus, olha para esses jovens que estão aqui diante do Teu altar, jovens que receberam a palavra, adolescentes que receberam a palavra, e que sentem uma chama arder em seus corações. Confirma agora, ó Deus, o chamado na vida desses jovens. Levanta com poder, com graça, com unção. Levanta, Senhor, de forma extraordinária, uma geração que vai dar continuidade à Tua obra aqui nesta cidade, nas cidades circunvizinhas, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Ó Deus, levanta aqui homens e mulheres que vão fazer a diferença nesta geração. Encha da Tua graça, encha do Teu poder, encha da Tua unção, batiza no Espírito Santo, de dons espirituais, renova vidas aqui neste lugar. Ó Senhor, venha impactar vidas pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua unção. Pode adorar, adora Jesus. Adora o Senhor Jesus. Enquanto você adora, o Senhor te renova. Enquanto você adora, Ele pode te batizar no Espírito Santo. Há pessoas aqui com chamados específicos para fazerem a obra de Deus, e essa chama está ardendo no seu coração. E eu venho te dizer hoje, na autoridade do Espírito Santo, Deus vai te levantar neste lugar como um obreiro cheio de graça e de unção. Aleluia. O grupo de louvor prepara um louvor para adorar ao Senhor. Mas eu quero que você escolha alguém aí, moço com moço, moça com moça, e ore com essa pessoa agora.
e diga para ela: Deus vai te usar, meu irmão. Se você puder, fique abraçado com ela agora ou com ele, enquanto o grupo canta. Deus vai te revestir de graça e de poder. Deus vai te usar nesta geração. Deus vai usar você nesta terra. Assim como Deus levantou Eliseu naquele momento difícil, Ele levanta hoje homens e mulheres aqui neste lugar. Eu sinto a graça de Deus aqui para dizer que há pessoas aqui que estão como Jeremias, questionando e dizendo: eu sou uma criança, eu não sei falar, eu não tenho condições, eu não tenho vocabulário perfeito, eu não tenho oratória, mas eu venho te dizer em nome de Jesus: receba agora a graça de Deus. Deus te capacita agora, receba a unção agora, em nome de Jesus. Ele colocará em seus lábios, em sua boca, a palavra, e você vai falar, você vai falar, você vai falar. Adore a Jesus. É momento de você adorar. Só adora Jesus. Só exalte o Senhor agora, e Ele te encherá com graça, com poder e unção. Adore o Senhor. É momento de você adorar. Adore Jesus. Levante as mãos assim, ó. As minhas mãos. Te adoramos, Jesus. Te exaltamos, Senhor. Estamos aqui, Senhor, à disposição. Em meu coração, aleluia. se derrame e cante essa canção, pois sei que a fôlego desses pulmões, oh meu Senhor. Não se derrame e cante essa canção, pois sei que a fôlego desses pulmões, oh meu Senhor.
glória, Jesus. Te adoramos, Senhor. Manda da sua graça e da sua unção. Encha-nos do teu poder. Venha nos revestir da tua graça, Senhor. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Levante as mãos bem alto. As minhas mãos de louva. A graça de Deus está neste lugar. Aleluia. Um minutinho, estou terminando. Mas eu preciso fazer isso aqui. Quando a gente é chamado, eu sei o que é isso, porque eu já estive aí várias vezes. E a gente começa a pensar, mas será que Deus realmente vai me usar? Tenho tantas limitações. Alguns as limitações são na fala, outros são tímidos demais. Outros têm limitações de ordem intelectual, financeira, social, fraquezas, debilidades. Mas escute, um dia o Senhor apareceu para Gideão enquanto ele trabalhava. E o Senhor disse para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele começa a questionar: se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso com a gente? E Deus diz para ele: eu vou te usar, vai nesta tua força. Você livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse assim: mas como eu vou livrar Israel? Como eu? Ele diz para o Senhor: a minha família é a mais pobre em Manassés. Eu, Gideão, sou o menor na casa de meu pai. Ele apresentou para Deus todas as suas desculpas, que na realidade eram situações reais. Ele realmente era assim. Mas Deus não descartou Gideão. Deus disse para ele assim: o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Quando ele apresenta para Deus todas as suas limitações, que eram verdadeiras, a resposta de Deus não foi assim: eu vou melhorar as suas finanças, você será rico, eu vou te elevar intelectualmente, você será um grande homem. Deus não respondeu assim para ele. Deus só disse assim para ele: Anderson, eu sou contigo. O que quer dizer isso? Que quando Deus é com a gente, todas as limitações são superadas. É o que basta. Então faça um grupo aí. Eu normalmente não faço isso, mas hoje é um culto diferente, né? Culto de jovens. Jovem não se cansa, né? Faça um grupo aí de 3, 4. Lá atrás também. Faça uma roda aí. Igual eu vou fazer aqui, ó. Eu, Eliseu, Charles. Castanho Caju também. Aqui. Faz um grupo. E você vai dizer assim, ó: Deus vai te usar. Ele está te chamando para uma grande obra. E é verdade que você e eu temos muitas limitações. Assim como tinha Elias, Eliseu e
tantos outros, como Gideão. Mas escute, o Deus que está te chamando é o mesmo Deus que estará contigo. Você não está sozinho. Onde você colocar os seus pés para cumprir o seu chamado, Ele estará contigo. E a presença dEle, diga mais forte, a presença dEle faz você superar todas as suas limitações. Todas as suas limitações. Todas as suas limitações estão sendo hoje superadas através da presença de Deus. Receba a presença dEle. Receba a presença dEle aí. Abraça o teu irmão. Dê glória a Deus misturado com aleluia. Fala em línguas estranhas. A presença dEle te fará superar todas as suas limitações. Assim diz o Senhor para a geração inconformada nesta noite.